deixa eu sair mais pra cá. Que aí também dá o distanciamento da gente, né? Só que eu teria que virar um celular um pouquinho mais, né? O que que eu fiz? Parece que ele saiu um pouquinho. Ele saiu um pouquinho do... Não, assim. vai cair. Aí, o máximo que eu puder sem. Mas agora Eu acho parecendo banheiro. Eu acho que ainda ficou pouco ainda, assim. Acho que dá, né? Dá. Perfeito. Fazer um silencinho só pra dar o tempo do corte. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né, a mais esse momento cultural, que é um momento ímpar para nós, amantes da boa literatura, amantes da cultura. Estamos aqui, eu e a professora Jonila, né, para falar um pouquinho com vocês a respeito dessas duas obras, né? Eu estarei falando um pouquinho sobre Teia e a professora Jonila estará falando sobre Ladras de Flores, né? Esse aqui é um evento que está sendo realizado com o fomento da Lei Aldir Blanc e também com o apoio da Secretaria Estadual de Educação, né? Com uma imensa satisfação que estamos aqui para falar sobre essas duas obras que, diga-se de passagem, Jonila, esse ano Teia completa 20 anos de edição, de lançamento, então é um momento realmente de festejar, né? E eu vou começar, né, lendo um poema para vocês desse livro, que não sou eu que vou falar dele para vocês, mas só para aguçar a curiosidade de vocês e apresentar a minha companheira de trabalho, eu vou ler para vocês aqui na página 23 deste livro, um poema que eu acho que ele é maravilhoso para nós iniciarmos esse momento. O título do poema é Da Gênese do Pai do Verso. O poeta nasceu, obcecado por palavras, e em tudo elas o fascinam. Forma, som, significado. O poeta nasceu com transtorno de linguagem e vive de miragem, construindo imagem com letra. O poeta nasceu impróprio para o consumo da vida, portanto, segue pelos dias, reinventando o vívido para a poesia, né? Este é um poema de Luciene Carvalho e está nesta obra Ladras de Flores. Mas não sou eu que irei agraciar vocês com a apresentação dessa obra, mas sim a professora pesquisadora Jonila Gomes Tavares, que eu tenho a honra de dividir esta mesa com ela. Jonila faz parte da minha história, faz parte da história da educação de Cáceres, né? Ela é professora da rede básica de educação na escola Ana Maria das Graças de Souza Noronha, é uma escola que compõe a rede estadual de ensino em Cáceres, no município de Cáceres, aqui mesmo no Mato Grosso. A professora Jonila tem experiência na área de letras, com ênfase no ensino da língua portuguesa e da gestão escolar, coordenação. Ela atua principalmente nos temas de literatura mato-grossense, literatura e ensino, né, literaturas afro-brasileiras. Já estivemos juntas, né, Jonila, em outros momentos, discutindo a literatura afro-brasileira e também sobre as questões ligadas ao letramento literário. A professora Jonila é mestra, né, em letras pela Universidade do Estado de Mato Grosso, pelo programa Prof. Letras Cáceres, Mato Grosso. Então, é um prazer estar dividindo, professora Jonila, esse momento contigo, né? E eu passo agora a palavra para a professora Jonila. Boa tarde a todos. Eu preciso também, primeiramente, agradecer por esse momento. É um momento muito ímpar para a minha vida profissional, que eu já venho dividindo há algum tempo com a professora Jocineide, que é uma pessoa que tem me ensinado muito, né? E para falar então de Ladra de Flores,
de Luciene de Carvalho, depois dessa apresentação, né, eu vou ler para vocês o poema Percurso, que está na página 77 do livro, tá? Na contagem do tempo, seguem 11 datas. Passei meus dias de espanto a espanto. O mundo é enigma. Trancada no quarto, observo o mundo. Espanto e espanto. Se caminho, sou cercado por incógnitas. Meus olhos silenciam, incrédulos em sua função. Percorro todos os dias com passos dissonantes e causo espanto. Não haverá uma forma de adequação? Nada é tão simples e linear quanto o singelo e linear passar do tempo. O tempo não passa, passam as gentes e os povos e as eras, passam civilizações, passam meus olhos com espanto por tudo que passa ao redor. Sou um poço de registro do que existe enquanto existo. Como eu já disse, esse livro então ele faz parte, né, do livro Ladra de Flor, do livro Teia, né, desculpa, da Luciene de Carvalho, né. E então agora com esse poema eu passo a apresentar para vocês a Jocineide, né, que é uma companheira de trabalho. Eu tenho o privilégio de dizer que ela foi minha aluna e eu tenho muito que aprender. Essa troca na educação ela é muito importante, né? A gente percorre caminhos diferentes e distantes depois do ensino básico com os nossos alunos, e depois é um privilégio reencontrá-los, né, nessa condição que nós encontramos atualmente. A professora Jocineide Catarina Maciel de Souza é quilombola Pita Canudo, possui graduação em letras, é doutoranda PPGE Unemate 2021, professora de língua portuguesa na Escola Estadual João Batista, no município de Tangará da Serra, em Mato Grosso. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura mato-grossense, historiografia literária, literatura e ensino, literaturas afro-brasileira, letramento literário e estágio supervisionado. É membro do Coletivo de Mulheres Negras de Castres, Mato Grosso. Então, nesse momento, né, gostaria de... Eu que gostaria de agradecer, Jamila. É muito importante, né, a gente dividir esse momento para falar de uma poeta que é tão importante, né, para nossas letras, para a literatura brasileira, né, e que sabe para a literatura universal, né. Então, assim, eu digo para você sempre que a recíproca é verdadeira, né, a minha admiração. Os nossos professores da educação básica, eles nos ensinam a sonhar, né, nos inspiram, né, e depois é uma honra a gente ter essa oportunidade de poder ser companheiros de trabalho, companheiros de luta, né, em diferentes espaços nós estamos colhendo. Eu acho que é uma colheita quando a gente, né, nós somos felizes por ter essa oportunidade de dividir uma mesa para falar sobre literatura produzida por mulher e literatura produzida no estado de Mato Grosso, né? É uma grande honra. Jonila, nesse momento eu gostaria que você nos apresentasse, na sua perspectiva, no seu olhar, essa poeta, né? Essa poeta Luciene Carvalho. Quem é essa escritora? A Luciene de Carvalho, antes de mais nada, é importante dizer que ela é a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Academia Mato Grossense de Letras. Luciene tomou posse na cadeira número 31, no dia 14 de agosto de 2015. Mas para falar da Luciene, eu vou retomar aqui um poema da escritora, professora, doutora Maria Elizabeth Nascimento, que é o poema Escrita.
eu vou ler para vocês, então, esse poema que para mim representa muito bem quem é Luciene de Carvalho. Escreveu-se em versos, alforria, ganhou asas, voou, virou poema. Por não caber em si, desagou em histórias de muitos passados. Eu múltiplo, numa história singular, composição de uma música com várias melodias. Então é impossível não observar a força dessa mulher, a sua vitalidade, sua vontade, né? E eu te digo, vontade de tudo, daquelas que transbordam força por onde andam. Ela é dona de si, de risos soltos, de muitas vozes já enraizadas no seu ser mulher preta, que busca reconstruir seu corpo, sua identidade, negadas desde o tempo colonial. Luciene é cheia de identidades, é antes de mais nada uma mulher de afetos, de desejos, de delírios, de desilusão, de travessias que a levam e a trazem de volta ao real, cheia de contradições. Sim, cheia de contradições, porque às vezes é capaz de murchar com a desilusão, mas fica melhor quando supera, revigora, faz rir. Assim, Luciene é um grito necessário para a nossa sociedade de hoje. Surge das profundezas de desequilíbrios, muitas vezes marcadas pelo seu ser ou não ser. Depois dessa apresentação maravilhosa, né, dessa Luciene tão revigorante, que se refaz, faz e refaz, né, a cada escrita, a cada verso, né, desse ser que a gente teve a oportunidade já de conviver alguns momentos, né, que transborda poesia, que realmente vive de poesia, né, vive da sua escrita. É muito bom a gente ouvir, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de ler, a gente deixa aqui esse projeto, né? 25 anos de Luciene Carvalho, tem também essa função social de promover o desejo pela leitura. Então nós estamos aqui convidando você a ler, a ser uma leitora, um leitor, né? Dessa poeta, dessa escritora. E depois dessa apresentação, né, eu quero apresentar para vocês, né, mais uma vez, agora de uma forma mais ampla, o livro Teia, né? O livro Teia, como eu disse para vocês inicialmente aqui na nossa fala, né, esse ano ele vai completar 20 anos de publicação, né? É uma vida, né, de publicação. Essa obra ela está organizada em 5 partes. Sendo a primeira denominada Motim, a segunda tem a denominação de Naufrágio, a terceira parte Exílio, a quarta parte, os poemas que compõem essa quarta parte tem a sua premissa de nome Confins, e a última parte é Poesia Enfim. Então quando você abre esse livro, quando você tem a oportunidade de folhear, de ler esse livro, você vai encontrar essa organização, né? Todos esses poemas que nós já até começamos, né, com um poema, eu já li um poema, Dionila já leu outro poema, esses poemas, eles compõem esta obra, e essa obra que a Dionila vai apontar aqui para vocês, esta obra. Hoje nós estamos discutindo Teia e Ladras de Flores. Então, é muito prazeroso poder fazer essa apresentação para você, né? Em cada esse livro, além da escrita, ele tem outros textos, que são os 3 textos imagéticos, né? Então, a cada repartição, em cada subdivisão, nós vamos encontrar uma ilustração, né? Na minha perspectiva de leitora, essas ilustrações, gente, deu clique aqui, né? Essas ilustrações, essas imagens, né, pessoal? Essas imagens, elas fomentam ainda mais, né, a nossa vontade,
o nosso desejo de mergulhar nas profundezas da escrita de Luciene. São imagens que realmente nos fazem pensar quando nós nos deparamos com essa imagem nas subdivisões da obra. Para sintetizar o que você pode encontrar nessa obra, né, no livro Teia, eu vou tomar emprestada aqui as palavras do apresentador da obra, Gilbert Anderson Brandão. Ele diz assim: Teia trata do mito de Lilith, a partir de uma ótica que não há do patriarcado, né? Olha a grandes temáticas que a gente vai encontrar em Teia, né? Ela vai retomar o mito de Lilith, né? E ainda vai retomar numa outra perspectiva, né? Então, assim, para nós trabalharmos esse livro, né, Janila, nós que estamos aí, você na coordenação, eu agora retomando para a sala de aula, para nós trabalharmos este livro com os alunos, é de uma riqueza, é de uma oportunidade ímpar, porque esses alunos eles vão estar dialogando com diversas leituras e diversos universos, né? Então, o Gilberto Brandão, ele vai dizer isso, Gilberto, né, Anderson Brandão, ele vai dizer isso, né? Que em Teia nós podemos encontrar essa Lilith, né, que vai tirar, né, toda essa sobrecarga que a gente vem lutando aí do patriarcado, mas vai fazer dessa Lilith pegar os arquétipos dela para trazer essa mulher que abandona, né, as regras, essa mulher que abandona a situação do paraíso, né, para poder buscar o seu estado de autenticidade, né, e ela só vai conhecer quebrando essa linha do patriarcado, desobedecendo, criando o seu caminho, né? Então, Luciene nos propõe nessa obra Teia que nós possamos encarar e viver a figura feminina de forma autêntica, né? Com as suas utopias, com os nossos quereres, né? Nós podemos falar nos nossos quereres, dos nossos sentimentos, né? Uma mulher que vai deixar a segurança de um relacionamento e vai atravessar um deserto, né? Como um eremita ou como uma eremita, né? Deixa morrer o que é antigo e se permite contemplar novamente o sol, né? Essa ruptura é apenas uma etapa para essa mulher, para essa Lilith que tem em nós, né? Ganhar o mundo, ganhar o seu mundo ao seu modo. Então é muito lindo quando nós nos deparamos com essa apresentação, né, do Gilberto Brandão, com os poemas, com a organização dos poemas no livro Teia, né? E eu vou trazer aqui, falando em Teia, né, a obra também nos traz um poema com o título Teia. Na página 126 desse livro nós temos Teia, que eu vou ler para vocês nesse momento. Teia. É saboroso perceber o exercício do intangível poder feminino sobre um homem. A sedução da vontade, o acesso sutil do encanto se instalando, uma ciranda de olhos com significados sigilosos. Se elabora, não são ardis da vontade, estão nas forças do instinto, nas redes da emoção. A fêmea lança âncoras aos homens viajantes, porto aspirado, rumo na viagem. Luciene Carvalho, Teia. E agora é com você, Janila. Então, eu vou apresentar também de uma forma bem mais específica, né, essa obra Ladra de Flores, de Luciene de Carvalho. Jennifer Reis é quem escreve a apresentação desse texto, né, de Luciene de Carvalho. E eu vou ler para vocês um pouquinho do encantamento desse texto, daquilo que pode, né, despertar a curiosidade do nosso leitor. Nós que somos professores, a gente fica sempre imaginando esse livro na mão do aluno, né, o que ele faria com isso. E a gente sabe que o livro ele precisa, em primeiro lugar, encantar os olhos dos nossos alunos, né? E a gente vê isso na capa do livro de Luciene de Carvalho. A cor, né? É uma cor que atrai, ela traz todo um romantismo
de um rosa choque, né? De um buquê de flores. Então, nessa capa aqui, ela já atrai os nossos olhos. E a gente também, com certeza, consegue transmitir tudo isso, o livro consegue transmitir tudo isso também para os nossos alunos. Vou ler só uma pequena parte aqui do que a Jennifer Reis escreve sobre esse texto. Em Ladra de Flores, Luciene Carvalho escreve como a vida, ela se apresenta como a vida de uma borboleta, depois que sai do casulo, liberta, sem medo de voar. Luciene voa sem asas, voa pela poesia, voa pelos seus versos, com tempestade e calmaria. Sendo ladra de flores ou de palavras, ela continua a sua jornada, desempenhando o seu papel, cantando, rimando, amando, vivendo. Vejam só o encantamento, né, da apresentação desse livro. Fora isso, então, na sua estrutura física, né, dentro desse universo poético de Luciene de Carvalho, ela nos dá algumas pistas, né, sobre a vida problemática, né, do eu poemático. Tudo isso em 4 estações. Esse livro, então, é composto pelas 4 estações do ano, né? Primavera, outono, verão e inverno, né? E aí ela expressa sensações dentro desse percurso, por entre essas estações, ela percorre, então, a sua alma, digamos assim, e percorre também a alma nossa, né, enquanto leitor, que vai despertar algumas sensações, como frio, calor, cores, quedas, ventos, volúpcias, em um ciclo que se completa no mundo de Luciene ao redor da vida, sempre em transformação, sempre influenciando sensações, visões, reflexões que são sensivelmente lapidadas, florescendo em pura poesia. De alma generosa, a autora apresenta, na introdução do seu livro, uma estreante na arte de escrever poemas, a Sueli Siqueira, que é uma estreante poeta de Chapada dos Guimarães. Para Sueli, a Luciene escreve: conheço uma borboleta que escreve versos. E eu digo para vocês que esses versos cabem tão bem em Luciene de Carvalho, apesar de ela ter escrito esse verso, né, para estreante do seu livro, porque ela tem todo esse cuidado, né, de introduzir, de dar oportunidade, né, diante das dificuldades que ela teve lá no início, né, de se configurar como uma poeta que precisava, né, ser consagrada dentro de uma sociedade. Todo mundo sabe que é muito difícil ser escritor no Brasil, né, não só em Mato Grosso, como também no Brasil. Então ela tem esse lado, né, esse lado generoso. Então, Luciene, quando ela escreve esse verso, eu vejo que serve muito para ela. É uma borboleta que escreve versos, que deixa suas marcas nas etapas de uma trajetória feminina, em um processo de metamorfose, de transformação, que transmuta intensa vontade, né, existencial, vontade de existir nesse mundo. E isso é muito encantador para todos nós, principalmente que somos mulheres, né? Então, dentro desse universo poético de 4 estações, Luciene apresenta, então, um ciclo completo do mundo ao redor da vida, sempre em transformação, como eu já disse, sempre influenciando essas sensações, né, de visão, de você conseguir, através dos seus poemas, enxergar algumas situações cotidianas da vida, da nossa vida, né? E às vezes a sua obra me confunde, né? Eu fico pensando, poemas descritivos, poemas autobiográficos? Então, caberá a você, né, a nós, leitores, e a cada um de seus leitores, fazer então essa viagem e procurar preencher essas lacunas aí e essas diversas e diferentes sensações que nós temos ao ler
os poemas que constam desse livro. O título do seu livro, ele é também matéria, né, para a composição de um poema de apresentação do seu texto. Então, eu vou ler para vocês esse poema que também traz esse título, Ladra de Flores, que é um dos meus preferidos, tá? Mais um dos meus preferidos. Não mais amores, a partir de hoje colherei flores, melhor, roubarei. Seguirei atenta a gramados e jardins, pois que para amores o tempo anda escasso. Apressarei o passo, ajustarei o compasso e seguirei assim, ladra de flores, que se oferecem silentes, a carícias dos olhares, a possibilidade do toque, a rapidez da mão, a menor provocação, praticarei o roubo. Feito surto na claridade vegetal do afeto, infestarei a cidade de boato, impunidade e rumores. Abraçarei a criminalidade, praticando assalto no campo e no asfalto. Me farei ladra de flores. Então, vejam só como que a Luciene não tem, né? Ela não tem pudor, né, em falar dessa criminalidade, de ser uma ladra de flores, de assumir essa posição. Então a gente precisa olhar para esse texto e ver a carga poética que ele tem, os significados que fogem do texto, né? Que sai do campo do poema que é escrito e vai para a poesia, né? Para a interpretação, né? Muito lindo, né, Janila? E assim, a escrita da Luciene, né? A gente vê, em Teia ela tem um poema que, além de ter o título do livro, é um poema que também vai dar uma noção, né, de que mulher ela tá falando, né? Em Ladra de Flores ela também ela reafirma o projeto estético da obra, né? E ela vai através da poesia, né, falando de como esse processo vai ocorrer. E por falar em flores, nós temos em Teia um poema intitulado Poesia. E nesse poema, vocês podem observar nesse momento que eu irei fazer a leitura, que alguns elementos, o campo semântico aí das flores, né, quem gosta do cultivo das flores, vai percebendo como ela vai amarrando, né? Então, as obras, elas estão interligadas. Mesmo se nós formos olhar com a questão temporal de quando Ladra de Flores foi publicado, de quando Teia foi publicado, a gente vai ver que há uma continuidade, há uma ligação, né, nessa estética poética de Luciene Carvalho. Na página 129 dessa obra, vocês vão encontrar o poema intitulado Poesia. A poesia repousa em mim, sou vaso literário. Meu universo interior é vaso depositário da arte, amor, sonho e querubins. A poesia, minha amante. Confesso, desafio o entendimento dos que passam pela vida desatento dessas coisas abstratas, pois a poesia é a síntese do pensamento humano iluminado pela chama divina que habita o que humanamente chamamos de alma. Poesia acalma e acelera, põe em formas sentimentos nus. Poesia, em verdade, o puro sal da terra. Coração liquefeito pelas mãos em letras, a poesia penetra pelos vãos da razão, transfaz segredos em anúncio público, alardeia sobre conhecimentos bíblicos, mas não nos enganemos com vãs teorias. Poesia não é fruto da imaginação. Poesia não é cria da literatura. Poesia é bravura
de traduzir emoção. Olha que delícia nós podermos ler esse poema em que ela vai explicar esse eu poemático, né? Ele vai dizer o que é poesia, né? Você pode ter o seu conceito de poesia, mas para o eu poemático em Teia, especificamente neste poema, ele vai dizer: poesia é o poder, é a bravura de poder traduzir as emoções, né? Rompe com os nossos conceitos teóricos da literatura, né? Rompe com os conceitos pessoais que cada um de nós tem com relação ao que é poesia, né? E, ô Jamila, lendo Ladra de Flores tem alguma coisa também que ela vai falar sobre essa metapoesia, né? Escrever poesia para falar de poesia. O que você tem aí para nós em Ladra de Flores, Jamila? Exatamente, Jocineide, é isso mesmo. Se em Teia, né, nós temos poesia, em Ladra de Flores, né, vou lhes apresentar um poema que está na página 24 do livro Ladra de Flores, né? E ele está intitulado Forma Original. Então, mais uma vez, dentro desse campo de definição, né, do que é poesia. E aí, cabe a cada um de nós, né, a sua reflexão. Faço versos, porque disseram que é para isso que presto. Não sei se levo isso como elogio, como desclassificação, como recado. Faço verso, porque quando não dou conta do resto das coisas do mundo, dou conta de com minhas mãos ir arranjando as palavras, assim, de forma original. E tudo é matéria-prima, e as palavras contam, através de minhas mãos, imagens e rimas. Me reforço no verso feito, me ressignifico, construo algo maior que passa a existir no mundo, e o mundo então fica mais rico. Faço verso, porque é meu melhor produto, porque não tenho escolha, porque não tem motivo. Viu o significado de tudo isso? É muito encantador. Essa reafirmação, né? Que nós não precisamos de regras, tá? A gente precisa mesmo ter coragem, a gente precisa ter liberdade para interpretar, né? Para buscar conhecimento, para buscar significados diversos. Não tem uma forma original. Então, ela nos chama a atenção para isso. Tenhamos coragens, faço versos. E aí, né, Jocineide, cabe a cada um de nós essa coragem, né? Buscar onde está essa coragem dentro de cada um de nós. Exatamente, a poesia é como se é uma forma de libertação, né? A gente vê através desse eu poemático. Se a gente pegar esses dois poemas, e quem é leitor de Luciene sabe do que eu vou falar agora, em quase todas as obras ela vai explicar a sua produção poética por meio do verso, né? E isso é riquíssimo, isso nos provoca também a escrever, né? Eu digo assim, gente, a gente fica lendo poesia, a gente fica com essas amigas poetas, né? Maria Elizabeth, né? A Márcia Elizabeth, né? A gente vai ficando contaminado, digo assim, né, pela poesia, e você acaba se arriscando. E quando você lê Luciene, quando você percebe ela falando, né, desse processo da escrita, isso é de um encorajamento, né? Porque a escrita é um desafio, ao mesmo tempo que ela é uma libertação, né? E trabalhar isso com os alunos perceber a escrita, né, de uma forma prazerosa, de uma forma libertadora, é riquíssimo, né? A gente, assim, eu sempre costumo questionar, às vezes, algumas afirmações que os alunos não gostam de ler, os alunos não gostam de escrever, né? O que os alunos não gostam de ler? O que os alunos não gostam de escrever, né? Então, assim, através das leituras desses poemas, a gente vai também aprendendo muito, né? A nós que somos professores, né? Toda hora a gente vai para esse universo que é o nosso lugar, né, profissional. A gente vai percebendo
que há na escrita poética de Luciane Carvalho e de tantos outros colegas, né? Que a gente pode chamar para essa baila, a gente, né, pode convidar aqui a Divanise. Se a gente pega os poemas da Divanise, da Lucinda Persona, né, são poemas, né, os poemas do professor Isaac, né, são poemas que vai nos convidar, né, a fazer essa reflexão sobre o processo de escrita, né. Se a gente vai aí para as narrativas, não fica muito diferente. A gente traz o Aguinaldo, traz a professora Vera Mackey, que são escritores também de narrativas, né, o nosso colega Eduardo Maon, que tem uma imensa, né, eu não consigo aqui falar para vocês todas as produções dele, que também vasto campo de produção, isso, né? Exatamente, produz aí, está produzindo, e nós estamos